assiste pela internet. Vamos ter, sem dúvida, uma tarde muito agradável, uma palestra da tarde de hoje, e posteriormente vamos ter o trabalho de passos. Só para rememorar as atividades da casa, o atendimento fraterno sempre ocorre e se inicia 20 minutos antes do início das reuniões. Nós temos reuniões aos domingos, às 10 horas, com palestra, passes, e também temos a evangelização infantil. Na quarta-feira, logicamente, às 14 horas, vocês estão aqui presentes, né? E sábado, às 15 horas. São os dois únicos dias que nós temos trabalhos à tarde. Na segunda-feira, terça-feira e quinta-feira, nós temos o início das nossas reuniões às 20 horas e 5 minutos. Vamos perguntar por que 20 horas e 5, porque poderia ser 20 horas, né? É que a partir das 20 horas é liberado o estacionamento, né? Então as pessoas têm dificuldades para estacionar os seus veículos, quem vem de carro, logicamente, né? Então é 20 horas e 5 minutos. Nas terças-feiras, especialmente, a palestra também ela é direcionada para tratamento de depressão, encaminhamento para dependência química, né? E às sextas-feiras nós não temos reuniões públicas, sexta-feira não. Nós temos ainda nos sábados, todos os sábados, às 15 para 5 da tarde, ou 16h45, a distribuição de lanches para moradores de rua. E quem quiser participar, está aberto, né? Fique à vontade, só comparecer aqui e acompanhar o grupo que vai fazer a distribuição desses lanches nas imediações do metrô Santana. Bom, tem o trabalho de cestas básicas, que vocês sabem, colaboram bastante, né? Agradecemos aí bastante a colaboração de todos vocês, e sempre com um item não perecível. E os itens básicos são arroz, óleo, feijão, açúcar, farinha, fubá, né? Isso é básico, que se compõe uma cesta. São 700 quilos de alimentos por mês a distribuição. E atende 90 famílias, 45 famílias de forma de rodízio. Então, esses são os trabalhos da casa, e aqueles que têm disponibilidade, né, serão sempre bem-vindos. E nesse momento nós vamos então iniciar a nossa reunião, pedindo a todos que cerrem os olhos, elevem os pensamentos até nosso Mestre Jesus. E nesse momento nós estamos recebendo a visita dos amigos da espiritualidade superior, que estão aqui nos abraçando carinhosamente, trazendo conforto, paz, harmonia, tranquilidade aos nossos corações. Vamos agradecendo imensamente a oportunidade de aqui estarmos, e podemos escutar mais uma página do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, para que nós possamos cada vez mais rememorar todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, e a lógica que a doutrina espírita nos transmite, nos esclarece, porque existe uma única doutrina espírita, não existe nenhuma outra, né? São as obras básicas de Kardec, pelas informações que nós temos através dos mundos espirituais constituídos, aquelas informações que aqueles espíritos superiores nos trazem para melhorar a nossa conduta, a nossa moral principalmente, que é a única forma que nós temos para evoluir, para caminhar para a nossa evolução. E assim, agradecidos que somos, nós vamos desenvolvendo carinhosamente a nossa companheira Sandra, que vai nos trazer uma página do livro Para Uso Diário, que fala de contratempos, né? E, logicamente, nós vamos, com certeza, aprender bastante com ela. Isso é porque a gente tem muita amizade, é uma turma muito unida, muito boa. E
vocês fazem parte, né, disso. É muito bom quando a gente vê novamente vocês aqui, os que estão vindo também nos prestigiar, os que estão acompanhando pela internet. Como o José Roberto falou, nós vamos falar sobre contratempo. Né? Primeiro, o que seria contratempo? É alguma coisa que foge daquilo que nós planejamos, sem que a gente concorra com isso. Alguma coisa externa que foge do nosso planejamento. Inicia o texto falando assim, sabe aquela festa que você se prepara, uma viagem, e aí, de repente... Vamos iniciar novamente. Então, para quem está acompanhando pela internet, né? Então, contratempo é aquilo que foge do nosso planejamento, né? E que a gente não concorra com isso. Um fator externo que faz com que aquilo que a gente planejou não dê certo. Por isso, contratempo, né? Então, o texto fala sobre uma festa, uma viagem, que a gente está fazendo todo o planejamento e, por um motivo ou outro, né, uma tempestade, um pneu que fura, a condução que não chega, qualquer coisa que foge daquilo que a gente tinha planejado fazer. Então, a gente fica, né, irritado, muitas pessoas até passam um pouquinho no ponto. E o texto chama a atenção que fala assim, né, olhe que isso passa e quantas pessoas estão numa situação por caráter definitivo, né? Então, olhe sempre para trás e veja que você está numa situação, né, passageira. Ok. Mas, será que se eu falar isso para todas as pessoas, todas vão assimilar de um jeito único? Se a pessoa está depressiva, se a pessoa acabou de passar por uma situação triste, né? Fala assim, não, olha, o seu carro bateu, né? Mas tudo bem, ok. Né? Mas para ela, naquele momento, é ruim. Então, o que a gente tira disso? Né? Nós, aspirantes a espíritas, a gente sabe que nós somos o fruto de dois fatores. Primeiro, nossas experiências anteriores. Então, a gente pode considerar a nossa vida como um curso que a gente veio fazer, sabe? A universidade da vida que te dá sempre a oportunidade de conhecimento. Então, a cada encarnação, você está se inscrevendo num novo curso. E aí, como você termina esse curso? O que você aprendeu, intelectualmente falando e moralmente falando? Então, essa é a bagagem que, embora a gente não se recorde, nós temos por intuição e pelo jeito da gente encarar as coisas como nossa bagagem. Isso ninguém perde. E a outra experiência é a atual, desse novo curso que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, eu sempre gosto de lembrar, lá o bebê, que cuidados ele teve com a mãe, com o pai, com o cuidador, com uma instituição. Ele vai adquirindo ali acolhimento ou falta dele, né? E ele vai se constituindo. Depois a experiência da sociedade. A escola, a igreja, os amigos, a universidade, a profissão. Então, ele vai tendo essas experiências materiais que vai somando na sua inteligência e na sua moralidade. Então, nós espíritas sabemos disso, mas mesmo assim, a gente encara todo contratempo de uma forma suave. Né? Eu sempre gosto de falar também da questão do luto, né? Por menor que seja uma questão, às vezes a gente passa pelas fases do luto, até, né, da negação até a aceitação. Então, a gente vai vivenciando, mas a doutrina vai colocando isso para a gente. Agora, somos diferentes. O nosso DNA já fala que nós somos diferentes. Né? Não tem ninguém igual ao outro. Temos a nossa singularidade. Então, vamos colocar ali que estamos encarnados. Tudo foi planejado. Aquele momento, aquela família, aquela situação. Né? As principais situações da nossa vida são planejados na espiritualidade, de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Pesquisando, a gente vai ver que nós estamos aqui encarnados passando por uma determinada situação. Mas olha só, a idade,
de um, de outro, de outro. Nós somos, às vezes, de gerações diferentes. Os especialistas dizem, só assim para a gente entender bem qual a nossa situação de encarnado, que nós estamos vivenciando 6 gerações diferentes. Primeiro, geração silenciosa. Já ouviram falar? Olha, alguém conhece pessoas de 73 a 98 anos, nascidos mais ou menos na década de 20 até o período da Segunda Guerra? Geração silenciosa. Aí, eu lendo isso, eu falei assim, nossa, devia ser invisível, né? Para algumas pessoas, os mais antigos, os maduros, os mais experientes, né, são invisíveis. Uma parte da população, outras não. E a gente vai entender por quê. Então, essa população é aquela que vivenciou até mesmo, direto ou indiretamente, o período da guerra. Né? Então, os que ainda estão encarnados têm uma vasta experiência no que é passar por um grande conflito mundial. Né? Mais para frente tem o Baby Boomers. Já ouviram? Boom, que vem de explosão, de estrondo, que era um termo inicialmente usado para falar sobre a alta taxa de natalidade logo depois do período da Segunda Guerra Mundial. Por um motivo ou outro, afinal, foram mais de 10 milhões de desencarne. Então, o planeta precisava novamente dar oportunidade de reencarnar, né, dessas pessoas e tantas outras. Né? Afinal, somos 3 a 4 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então, foi uma geração que veio para reconstruir o planeta. Isso mais ou menos de 46 a 60. Depois vem a geração X, que é a de 61 a 80. Então, são 38 a 57 anos aproximadamente. Isso, de pesquisador para pesquisador, tem uma diferença, mas, basicamente, é uma pesquisa que bate muito bem nesse conceito. A geração X, que herdou aquela responsabilidade de reconstruir o planeta. E foi uma geração que teve muita pressão, muito trabalho, foi aquela que quis constituir patrimônio, criar muito bem os filhos, mas sofreu também nessa ansiedade toda, né? Olha a responsabilidade. Então, foram aqueles períodos de grande transformação, né? Queima do sutiã, né? O feminismo, os hippies, um novo conceito de liberdade e assim por diante. E depois veio a geração Y, que é de 81 a 97, que são os jovens entre 21 e 37 anos. Eles, também chamados de millennials. Só que só para constar, para a gente falar, um dia eu já ouvi isso. Essa geração, né, ela viu, como um pouquinho a geração passada, muito avanço tecnológico científico. Pós-guerra, o computador, as ciências, né? Então, teve a guerra, uma coisa lamentável. Porém, veio muito avanço, né? Tanto que o nosso computador e toda a parte que a gente tem de tecnologia surgiu desse lamentável fator, que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, essa geração, ela já foi pegando um desenvolvimento tecnológico maior do que a outra que viu o início, né, disso, porque eu lembro daqueles computadores que ficavam naquela salinha, né, lá a gente ia buscar uma sala toda, né, aí depois veio para o computador pessoal, né, agora está os laptops, tablets e tudo mais, né. Então, todo esse avanço, essa geração Y pegou. E ela pegou também uma questão, muitas atividades. Quem foram os pais? A geração X, que falou, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. E a gente quis poupar os nossos filhos. Né? Então, a gente começou a dar comodidade aos nossos filhos. Estudo, exercícios físicos, cursos paralelos. Então, eles foram crescendo, né, nesse mundo. E uma coisa bacana é que eles têm também um relacionamento pessoal, eles não largam, mas também tem o via
online, né? Então, eles estão conectados, mas eles são multitarefas. Uma coisa assim, um pouquinho chata, né? Porque a gente deu muito, né? Mimou um pouquinho, né? Então, eles trabalham um pouquinho diferente com a frustração. Né? Tem gente que está fazendo assim, também concordo. Né? Já depois vem a geração Z, que é o nascimento entre 98 e 2009, que é de 9 a 20 anos. Né? Essa é a geração 100% digital. Eles são, a gente chama até de nativos digitais. Eles não sabem o que é viver sem um computador. Né? Então, se estão ali pegando também os aplicativos, né, o Waze da vida, e às vezes eu falo para o meu filho, mas você precisa também ter o plano B, né? Você também precisa saber mais ou menos por onde ir, porque se cair a internet, oi, acabou tudo, né? Então, assim, essa geração Z, ela só faz as coisas conectadas, pede tudo pelo computador, né? Até desde a pizza, o remédio, tudo ali, né? Via internet. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas essa geração não liga para mais nada. Será? Qual é a leitura que nós estamos fazendo disso? Será que por eles estarem conectados, eles estão desconectados das relações? São pessoas ligadas, ao meio ambiente, às causas sociais. Então, como dizer que essa geração, porque tem aquele fundo moralista, porque os jovens de hoje, eles são diferentes. Nós não podemos comparar a geração silenciosa, a X, a Y, a Z e a alfa, que a alfa é de 8 anos até, né, que é a geração que teve nascimento de 2010 em diante. Né? Então, são coisas diferentes. Então, em que momento a divindade me colocou no planeta? Né? Colocou nessa geração. Isso eu estou falando só daqui, da atualidade, dessas 6 gerações que estão convivendo junto. Né? Sem dizer para trás ou para frente. A gente encarna e desencarna várias vezes no planeta. Então, em que momento eu fui colocado com a tecnologia em alta, né? Ou não? Aí eu coloco também aquela questão, e a religiosidade? Né? Porque as religiões, conforme o desenvolvimento do homem, também foi se desenvolvendo. Monoteísmo, politeísmo, a vinda de Jesus, isso uma pincelada para a gente ver quanta coisa mudou. A instituição da Igreja Católica, a cisão da Católica Ortodoxa, também teve o advento do Espiritismo, né? Então, em que momento esse ser se enquadra? Momento socioeconômico, o momento religioso? Entendeu? Do que é formado um ser humano? A sua bagagem anterior, tudo que ele passou anteriormente, que geração ele viveu, e a bagagem que ele está constituindo agora. Né? Então, dá para chegar para uma pessoa e falar assim, não liga para esse contratempo. Os recursos internos dela é da bagagem dela. Entendeu? Então, a gente não pode considerar que todo mundo vai reagir da mesma forma. Né? Tem uns que são positivos, outros mais pessimistas. Né? O legal é se a gente fosse sempre o meio termo em tudo. Agora, olha só, como a gente não pode julgar. Eu vou contar um caso assim da minha família para vocês, porque é uma coisa impressionante. Tenho um sobrinho neto de 8 anos. Aparentemente desligado. Sim. Tá na dele, né? Ali desde pequenininho, né? Assistindo Patati Patatá, né? Era bebezinho ir lá no Patati Patatá, porque hoje os carrinhos não tem mais ursinho, né? Tem o tablet, né? Vocês vão vendo a mudança da coisa. Então, todo mundo falava, nossa, o Samuel é tão desligado, né? Nossa, não vem dar nem um beijinho na gente, aquela coisa, né? Aí, eles foram para o Rio de Janeiro e tiveram contato com uma senhora cadeirante de 90 anos. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Porque quando ele a viu, ele não saiu mais de perto dela. Né? Então, ele passava a mão no rosto dela, assim, acariciando. Então, assim, uma sensibilidade que a gente fala, é da geração o quê? Né? Da geração deles, geração diferente da nossa, que talvez
trabalhe diferente com o jeito da gente, entendeu? E é muito bacana você ver a integração, cada geração trazendo aquilo de positivo para o outro. Um tem maturidade, outro tem conhecimento tecnológico, não é? Então a gente não pode julgar nada. Aí, indo um pouquinho para a questão da ciência, fazendo aí um paralelo, né? Em psicanálise, diz que nós, seres humanos, somos regidos por... O nosso aparelho psíquico é dirigido por 2 princípios. O princípio do prazer e o princípio da realidade. O que diz isso? O princípio do prazer é tudo aquilo que nos dá prazer. Foge do desprazer. São mecanismos da gente inconsciente, né? Então, assim, de um modo geral, a gente gosta de viver no princípio do prazer, né? Mas tem um outro que nos chama a atenção, que é o princípio da realidade. Esse é alguma coisa que acontece fora de nós e que nós temos que nos enquadrar a isso, né? Mesmo tendo vontade disso, daquilo, então assim, a gente idealiza nosso par perfeito, nosso casamento maravilhoso, nosso filho exemplar, nossa profissão maravilhosa, e aí vai, né? Aí vem a realidade. Fala assim, olha, todos nós sofremos num relacionamento, precisa aprender com companheirismo, com renúncia amorosa, né? Então a gente vai modelando isso mais para o princípio da realidade, né? O nosso filho tem ideais deles, não nosso, né? Então, assim, já foi o tempo que se escolhia para o filho. Hoje, ele coloca em prática o livre-arbítrio dele, né? Então, olha a evolução dos tempos. Nós geramos nossos filhos, mas nós não somos, né, donos. Não é propriedade nossa. Então, a gente vai aprendendo, né, que essa questão é de cada um. Vamos ajudar, vamos instruir, mas cada um, né, no seu quadradinho. E isso está diretamente ligado, né, com frustração. Quanto mais nós somos sonhadores, com a cabecinha nas nuvens, mais nós nos frustramos. Que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós nascemos aqui para aprendizado, para evolução nossa. Nós somos felizes? Sim. Temos períodos de felicidade. Depende a nossa visão do mundo. Quanto mais informação nós temos, nós vamos desenvolver a nossa inteligência. Mas quanto mais dedicação nós temos, nós vamos desenvolver a nossa moral. Quando a gente tem em mente isso, né, da doutrina, nós somos um pássaro. Essas 2 asas têm que estar equilibradas, inteligência e moralidade. Então, quanto mais recurso eu tenho de entendimento, mais eu vou trabalhando essas questões e trabalhando a frustração dos contratempos. No texto também fala que muitas vezes a gente fala assim, puxa, por que eu, né? Parece que Deus esqueceu de mim. Deus está me castigando. A gente já falou várias vezes essa questão. Será que é castigo? Não, não é castigo. Quando a gente entende que há uma lei natural, qual é a lei? A gente fala muito de ação e reação. Tá certo, né? Causa e efeito. Ação e reação é uma lei física de Newton. E a causa e efeito é uma lei moral, né? Então, é melhor o termo a gente usar causa e efeito. Então, todo efeito tem uma causa. Eu estou sofrendo. Deus está me punindo? Não. Vou investigar. Poxa, o que eu fiz para estar passando por isso? Bom, é porque eu não estudei, porque eu bebi, é porque eu negligenciei, é porque. Posso descobrir a causa e já falo, ó, por isso que eu estou sofrendo. Mas às vezes a gente fala, puxa, fiz tudo direitinho, né? Onde está a causa? Passado, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causa das aflições. Então, assim, a gente vai entendendo com a doutrina espírita que não há castigo. Ah, mas então eu vim aqui para sofrer, é minha culpa, minha máxima culpa. Né? O que a gente faz? Não tem as atenuantes que a gente já falou? Tem atenuantes, tem agravantes também, como a nossa lei. Eu gosto sempre de colocar essas questões, sabe, gente?
para a gente fixar bem. Então, assim, se eu estou sofrendo, é efeito. A causa eu posso conhecer ou não conhecer. Né? O que eu vou fazer para isso? Vou atrás. E como a gente vai atrás? Caridade, amor ao próximo. Em primeiro lugar, conosco. E depois, para os que nos rodeiam. O próximo mais próximo. E nós vamos aumentando esse círculo em volta da gente. A gente estava comentando, agora lá atrás, como faz diferença a gente assimilar os conceitos da doutrina espírita. Porque nós vamos sendo observados e fala, nossa, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo seu sorriso. Então são acolhimentos que a gente vai fazendo do fundo do nosso coração. Tem dia que a gente está mais para baixo, tem dia que a gente está mais radiante. Mas se a gente entender que tudo passa, a coisa vai ficando mais suave. Tudo tem uma solução. Às vezes a gente não entende os porquês, mas tem uma solução. Né? Então, lá no livro dos Espíritos, na questão 963 em diante, fala isso, que Deus rege todas as nossas ações. E se Deus é bom e justo, aquilo que estamos passando também é para o nosso bem. Né? É difícil quando a gente está passando por não só um contratempo, né? Mas como uma provação ou uma expiação. Mas quando a gente tem a certeza, a confiança que Deus está regindo tudo, e sabe que isso é para o nosso bem, e sabe que vai passar, que dias melhores chegarão, a gente vai tendo um pouquinho mais de conforto, né? E para encerrar, fala o texto. Quem é que sabe se aquilo que nos aconteceu de pior não foi o melhor para a gente? A gente já ouviu assim várias vezes falar, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Então, quem somos nós para dizer isso não devia ter acontecido? Né? Quem sabe nós vamos ser poupados de algo muito pior. Eu estava no ensino fundamental. Quando nós fomos para o ensino médio, eu soube que uma amiga nossa foi ser comissária de bordo. O nome dela era Miriam. E ela estava de folga e uma amiga pediu para ela ir no lugar dela, naquele voo. A amiga teve um contratempo e não pôde ir. Não era a vez da amiga, né? Então, ela desencarnou muito cedo, né, nesse acidente aéreo. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, era para eu estar nesse voo. Se não era para você estar, vai ter um contratempo e você vai perder. Agora sim, né? Peraí, vou com calma, tranquilo, porque se for para eu pegar, eu pego, né? Se não for, não, né? Eu, por exemplo, vou ser uma dessas, assim, né? Eu não gosto muito de andar de avião, né? Aí eu falo, deixa, se não tiver que, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, gente, vamos entrar nesse grande voo que é a nossa vida. Nossa vida já é um grande voo. Vai depender da gente. Né? O que a gente vai fazer com esse voo? Como a gente vai chegar do outro lado, no pouso? Aquilo que a gente pôde aprender, né, desse curso grandioso que é a nossa existência atual. Então, quis trazer aqui para vocês esse tema tão singelo, né, de contratempo, mas que a gente se coloca assim, que geração eu sou? O que eu aprendi? Poxa, eu nasci nessa concepção religiosa, mas não me atendia, fui para essa. E nessa aqui, o que eu posso fazer de melhor? Entende? Então, a gente vai, através do nosso livre-arbítrio, tomando decisões melhores, sempre melhores, para ter no ar, né? Nunca para gravar. Obrigada, gente. E para de pôr peso, hein? Não, tem. Bom, a Sandra fez sua explanação e aqueles que tiverem alguma pergunta, né, ela está aqui à disposição.
Se ficar alguma dúvida com relação à explanação da Sandra, né, que foi brilhante, muito boa, viu, Sandra? Começar com não, somos amigos e com certeza falo a verdade, né? Todos nós falamos a verdade. Então, fica à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, está aqui a Sandra para responder. Parece que foi muito claro tudo aquilo que você falou, Sandra, porque todo mundo, quem cala, consente, né? É isso, Sandra. Então, para as suas considerações finais, Sandra, que você foi tão bem, né? Alguma coisa a mais? Eu coloquei assim, né? Por que comigo? E é sempre bom esclarecer que. Não vamos fazer essa pergunta, não. Sabe? Se vocês tiverem que falar assim, está acontecendo isso comigo, para quê? A questão por quê é uma pergunta enfraquecedora. Nós vamos estar nos colocando no lugar de vítimas. Já para quê? A gente faz uma pergunta fortalecedora. Então, para quê? Aí cada um vai fazer a sua reflexão. Para que eu estou passando por isso? Então, uma lição de casa, né? Vamos esquecer por quê e vamos mudar isso para a gente tentar se fortalecer. Tá bom? Um agradecimento aí por terem me ouvido. Adoro, adoro, adoro quando estou aqui. Muito obrigada mesmo. É muito prazeroso fazer isso. As mulheres normalmente não gostam do ventilador, mas é necessário. Muito bem. Então, depois dessa explanação tão importante da Sandra, né, realmente nos leva a muitas reflexões. E tenho certeza que foi muito bom para todos aqui que estão presentes. Nesse momento, então, nós vamos fazendo o nosso agradecimento à espiritualidade, pela oportunidade de aqui estarmos praticando, né, aquilo que fica no nosso subconsciente, é o exercício do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, através dos amigos espirituais, superiores, com suas mensagens, através das obras de Kardec, aquelas obras que nos relembram dos princípios imutáveis da moral que o Criador nos credenciou através de Moisés e posteriormente Jesus, e que a doutrina espírita nos traz com tanta clareza e sem nenhuma contestação. Então vamos agradecendo a Jesus, agradecendo os amigos da espiritualidade por essa oportunidade, e vamos dessa forma orar por aqueles que necessitam nesse momento. Nós somos agraciados, nós somos felizes por ter aqui a presença desses amigos da espiritualidade que nos confortam, nos amparam. Vamos também transferir esse conforto, esse amor, para aquelas criaturas que se encontram hoje nos hospitais, enfermos, à procura do alívio de suas dores. Vamos pensar neles com muito amor. Vamos também, queridos irmãos, pensar naquelas criaturazinhas que se encontram pelas ruas, abandonadas, mercê a uma situação, evidentemente que nós sabemos a razão, mas elas nos remetem ao exercício da fraternidade e do amor, para que possamos doar não só o atendimento material, mas o atendimento também espiritual, fraternal. Vamos pensar nelas também e vibrar por elas. E finalmente vamos
vibrar por todas as casas de orações, aquelas que procuram de uma forma transmitir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ou outras casas não cristãs, mas que também transmitem os ensinamentos do nosso Pai Criador, para que possa acolher cada vez mais essa humanidade, para que possa transmitir esses princípios tão importantes para a evolução espiritual, independente da religião que abraçam. Vamos vibrar por todas essas casas, por todos esses lugares. E assim, agradecidos que somos mais uma vez, nós vamos pedindo licença a Jesus, nosso mestre, amigo, motivo pela nossa presença aqui no dia de hoje, e a espiritualidade que tanto nos assessorou, agradecendo imensamente por todo esse suporte, e que possamos retornar aos nossos lares em paz, em harmonia e tranquilidade, que possamos encontrar nos nossos lares a mesma psicosfera de amor e de tranquilidade e de paz que estamos vivenciando nesse momento. Que assim seja.